Olá, seja bem-vindo ao Garmin Talks. Eu sou o Gabriel e hoje eu estou aqui recebendo meu amigo Lúcio Rodrigues, da MGBP do Brasil. Seja bem-vindo, Lúcio. Ô Gabriel, como tá? Tudo jóia, e você? Bem, obrigado. Bom, muito bom te ter aqui nessa... É um prazer meu estar aqui. Oh, que maravilha, que maravilha. Bom, Lúcio, eu acho ótimo trazer um pouquinho da MGBP para cá e também trazer muito sobre a Elanto, né? Para quem está em casa, a MGBP é a representante da Elanto no Brasil, uma marca italiana de grande expressão. É muito importante trazer um pouco do que tem a marca, do que é a marca, da construção e do que ela espera entregar para o público brasileiro. Mas vamos começar do começo? Claro, vamos nessa. Então vamos lá. Conta um pouquinho para o pessoal quem é o Lúcio, sua trajetória, um pouquinho mais. Então, eu estou nesse mercado de eletrodoméstico há mais ou menos uns 25 anos. Né? Tive a oportunidade de passar pelo varejo, pelo grande varejo, trabalhando com eletrodomésticos e marcas nacionais. E há cerca de 20 anos atrás, iniciei a minha trajetória na área de eletrodomésticos premium. Comecei trabalhando como revendedor de uma marca e depois, pouco tempo depois, eu passei para trabalhar numa empresa aqui no Brasil que importava eletrodomésticos da Itália, essencialmente da Itália. E foi quando eu tive a experiência com o meu primeiro fogão italiano. E foi bárbaro aquilo, porque estamos falando de novembro de 2001, quando o meu fogão pegou fogo ao redor. E eu precisava de um outro equipamento. E aí eu falei com um amigo que era importador e ele me vendeu um fogão muito bom. Eu fui em busca de um fogão italiano por questão de segurança. Naquela época eu não sabia nem fazer um ovo frito. Olha só. Mas enfim, diante daquela situação que me gerou tanta preocupação lá na minha casa, eu decidi partir para um equipamento mais especificado, que pudesse trazer segurança para mim e para minha família. Bom, aquilo foi como amor à primeira vista. Sabe, Gabriel, assim, quando a gente tem um bom equipamento, as coisas mudam. Ah, isso com certeza. Eu ouvi falar algum tempo atrás que um bom chefe, quero dizer, um chefe que realmente tem segurança no que faz, um chefe de cozinha, ele costuma dizer que, ou aceitar que pelo menos 50% de uma boa receita é o equipamento que entrega. Os outros 50% são divididos entre habilidade e ingredientes. E eu acho que assim é um pouco em tudo. Há anos atrás eu comecei a correr e eu tive a oportunidade de ir para uma loja que ela era especialista em equipamentos de corrida. Sim. E eu saí de lá bem equipado e consegui fazer algumas boas aventuras com corrida de rua, sabe? Inclusive pude comemorar os meus 50 anos correndo 50 quilômetros. Olha só. Graças aos equipamentos. Olha, né? Só. E eu acho que aí é uma parte legal para a gente pensar no papel que uma empresa dedicada a ter bons equipamentos cumpre na sociedade. Como, por exemplo, com a tua loja. Sim. Né? Quando a gente apresenta para consumidores que às vezes não têm conhecimento de bons equipamentos, a gente apresenta uma boa coleção de boas marcas, de equipamentos bem desenvolvidos, a gente ajuda o mercado a se desenvolver. E é essa é a força motriz que me acelera, que me move e que move a MGBP. Legal. Quando nós fundamos a MGBP, algum tempo depois desse início de história com eletrodomésticos importados, como consumidor, então há 10 anos atrás a MGBP foi fundada, ela foi fundada com esse propósito, de trazer para o mercado marcas de prestígio e eletrodomésticos bem especificados, né? de boa qualidade, de boa segurança e, acima de tudo, elegantes. Com certeza. Né? Foi assim esse começo. Nós estamos falando lá de 2014. Né? Então, a MGBP acabou de cumprir 10 anos agora, no mês passado, em julho. Que legal. E nessa história de uma década, nós vimos muitas coisas acontecerem no mercado brasileiro. E eu me alegro
a olhar para trás e ver que durante essa trajetória nós pudemos contribuir um pouco com o desenvolvimento do mercado. E me lembro muito bem que há praticamente 9 anos atrás, nós começamos a falar sobre a oportunidade de iniciarmos nossos negócios juntos, né? Então, já se vai aí um bom tempo de história em que a MGBP, com suas marcas, hoje em dia mais concentrada na Elanto, como você falou, mas são 9 anos de história que nós temos caminhado juntos, né? O que me dá muita satisfação, sabe? De ver como a Center Garbim cresceu, se desenvolveu ao longo desses anos e como nós podemos acompanhar também esse tempo, né? Isso é uma coisa muito bacana. Eu acho que... eu posso afirmar como empreendedor, um empreendedor que ama o Brasil, que gosta desse mercado e que quer ajudar o mercado a se desenvolver, eu me alegro em ver esse avanço, né, da Center Garbim. E eu me lembro de uma passagem que diz assim: a cidade se alegra quando o justo prospera. E eu estou muito feliz de estar aqui contigo, vendo esse novo tamanho, essa nova proporção que a Center Garbim está tomando. Poxa, parabéns, obrigado. A gente fica muito feliz aqui de ter isso. O feedback ele é mútuo, né? Até porque a gente sabe, como você falou, em 10 anos a gente vê muita coisa acontecendo, né? Muitas coisas, muitos aventureiros surgindo, muitas soluções mágicas aparecendo. E são coisas que, assim, o caminho ele não é simples, ele não é tão fácil. E tudo bem ele não ser tão fácil, né? Mas você tem que caminhar um passinho um passinho por vez e ir desenvolvendo também o seu caminho ao longo do tempo, né? Então, já são quase 10 anos, né, que a gente está desenvolvendo juntos o mercado com marcas de extrema qualidade, né? Isso é uma coisa que é muito bom, que a MGBP sempre preza muito pela qualidade específica dos produtos, mesmo nos mínimos detalhes. Isso é uma coisa que valoriza muito o produto para o consumidor final, principalmente para aquele consumidor que é extremamente exigente com os detalhes. A potência da lâmpada da adega, né? É a qualidade do tipo do aço que vai na porta, é um detalhe de acabamento aqui ou acolá, é na lateral do puxador do fogão, é no rodapé da adega. Então, assim, são muitos detalhes que vão trazendo para o consumidor uma realidade de uma marca que se atenta muito nos detalhes, traz a alma italiana para dentro da casa do consumidor e apresenta uma linha de produtos muito completas, né? Então, mesmo nas outras marcas que vocês já desenvolveram e vão retomar ou vão pegar outras e tudo mais, o detalhe ele sempre foi muito bem acompanhado. E isso é uma coisa que alegra muito o mercado, tanto como varejista, né, varejista especializado, quanto como a gente vê na cabeça do consumidor, né? Eu tenho uma história parecida contigo, por ironia, na mesma época, né? Eu já tive experiência de trabalhar no varejo tradicional. Sim. E eu trabalhava no setor de informática, que não tinha nada a ver com cozinha. E o pessoal também vendia os fogões italianos. Eu sempre lá falava, um dia eu vou ter isso aí. E a primeira vez que eu tive meu primeiro fogão italiano, realmente a vida muda. A comida fica mais gostosa. Isso é uma verdade, né? Então, tudo bem que você aprende a primeira vez que você vai fazer um bifão lá, você vai errar, vai queimar, normal. Você vai acertando aos poucos. E principalmente porque ele tem mais potência do que ele estava acostumado a usar, né? Exatamente. Então, precisa aprender. É como, se me permite, mal comparando, né? Você dirigir um carro que te oferece vários modos de direção. Sim. Um econômico, um tradicional e um esportivo. O esportivo na cidade, com esse vai e para dos semáforos, não dá certo. Mas quando você tem a oportunidade de traduzir essa situação para a gastronomia, e você aprende a trabalhar com queimadores de potências diferentes e começa a entender a inteligência que tem por trás, que não é uma inteligência só teórica. É porque esses produtos são construídos num ambiente em que o grande desafio do engenheiro que está ali construindo é reproduzir
aquela pasta chuta pomodoro que a mama fazia. Sim. E que ele dizia assim, um dia, quem sabe, eu vou conseguir reproduzir aquilo porque a lembrança do sabor que ele traz na memória é algo que só pode ser superado por uma nova experiência em que ele refaz, ou, para repetir aqui, né, em que ele consegue superar a lembrança deliciosa daquele sabor da pasta chuta pomodoro que a mama fazia. Isso é uma experiência, ela é indescritível, né? E o bom equipamento contribui nisso. Não, total. O bom equipamento ele tem uma vantagem muito grande também. Você só repara que você realmente está usando as características de um fogão de primeira linha, como você falou, usar os queimadores diferentes, as funções do forno. Você só repara que isso faz uma diferença muito grande quando você vai viajar e cozinhar num que não tem. Justo. Porque aí você fala, então peraí, eu demorei 25 minutos a mais para cozinhar aqui porque não tem aquela potência. O forno não vai ficar tão gratinado quanto deveria, ou não ficou daquele jeito certo o alimento porque não tinha a função específica que você costumava usar. E começa a virar uma coisa, entra no seu cotidiano, né? Então, quando você vê que você está fazendo comida rápido, com excelente sabor, usando os recursos de forma orgânica. Né? Você não está mais pensando, eu vou usar... No começo, sim, você fala, eu vou usar isso aqui no potencial máximo, vou deixar esquentar a chapa para dar o choque numa carne, virar e tudo mais. Vou regar ela com manteiga, alguma coisa assim. Daqui a pouco você está fazendo, você não está nem pensando. Né? Você já colocou, já está girando, não sei o que, tirou, deu lá 5, 6 minutos, você fez uma carne num ponto perfeito, com queimador de altíssimo nível. Né? Isso é uma vantagem que realmente, quando a gente tem marcas de primeira linha que entregam isso em produto, o consumidor sente a diferença. Não, e olha, Gabriel, isso é tão verdadeiro que eu quero poder dar um testemunho aqui. Eu não gosto de vender. E eu comprei o primeiro fogão por uma questão de segurança. Mas hoje, a minha mãe tem um produto italiano. Aliás, os eletros dela são italianos. A minha sogra, os meus tios, meu cunhado, minha cunhada. E por que isso? Porque eles tiveram justamente essa experiência de vir na minha casa. Eu não gosto de vender, mas também não sabia cozinhar. Hoje eu gosto de cozinhar. Não é que eu saiba. Mas eles vinham na minha casa para nos visitar e com aquele belo equipamento ali, diziam, mas como é que funciona? A curiosidade foi movendo eles em direção a usar, e a partir de que eles usaram, né, fizeram o test drive no equipamento, não conseguiram mais manter com o que tinham. E acabaram decidindo, cada um no seu tempo, obviamente, em investir num equipamento melhor. E a partir dali começa a despertar um outro desejo, que eu acho que é fantástico. Né? Ele é um desejo realmente que mostra um mercado em desenvolvimento. Essas pessoas do meu núcleo familiar começaram a dar ainda mais atenção para vestir a casa. Legal. Sabe, porque é um nível de requinte, é um nível de cuidado. Eu acho que a palavra certa é dizer, é um nível de amor. Porque o amor se mostra em várias formas. E uma das formas de mostrar amor é você dedicar tempo para escolher, pensar num cardápio, escolher os ingredientes, comprar os ingredientes, chamar as pessoas que você ama para casa, preparar o alimento, servir e dedicar aquele tempo de qualidade à mesa, né? À mesa da aliança. E assim, olho no olho, conversar, investir tempo, que é o bem mais precioso que nós temos, para estar ali convivendo ao redor da mesa, com um bom prato, com uma boa refeição. Foi isso que eu vi, né, acontecer. A partir de uma decisão de compra por segurança, dali eu vi se desdobrar aquela situação em diversas outras oportunidades de convívio familiar, de convívio com amigos, que teve um ponto alto na história, 10 anos atrás, que foi o fato gerador de uma empresa que nasceu para se dedicar a isso. Legal. A trazer bons equipamentos
e disponibilizar ao consumidor brasileiro aquilo que tem de melhor, em termos de cocção, conservação de alimentos e conservação de bebidas, que são as categorias que hoje fazem parte da nossa linha de produtos disponível no Brasil, sob a marca Elanto. Que legal, que legal. Então, vamos falar um pouquinho sobre a marca Elanto, porque isso é uma coisa importante, né? Claro. A marca Elanto, ela é uma marca importante na Itália. Ela traz uma linha de produtos bem interessante. Como é que foi essa relação de trazer a Elanto para cá? Como é que essa linha de uma marca italiana, que é importante para o mercado de lá, se preocupar em desenvolver produtos específicos para cá, né? Porque muitas vezes a gente não consegue usar o mesmo produto. Precisa ser adaptado para o Brasil, né? Como é que foi essa relação, né? Nossa, que bacana, que bom insight esse que você está me trazendo, Gabriel. Então, eu vou falar um pouco de o que é a Elanto, né? Elanto, primeiro é legal a gente dizer que o próprio nome já carrega uma promessa. Elanto é um acrônimo de uma expressão em italiano que quer dizer elegância acima de tudo, né? Eleganza innanzitutto. Então, da junção dessas duas palavras surge o nome Elanto, né? Que carrega em si essa essência do cuidado, de fazer as coisas como se fazia uma vez, de fazer com paixão, porque a Elanto se funde a marca com um conceito, na minha ótica, né, de um artesão italiano lá do Friuli Venezia Giulia, que é da região da Itália, quase divisa com a Áustria, em que começou construindo peças, trabalhando metal, trabalhando a madeira. E quando a gente fala artesão, às vezes aqui na cultura brasileira a gente confunde o artesão com artesanato. Na essência italiana, artesão, o artigiano, ele é um especialista. Uhum. É a autoridade naquele segmento. É a pessoa que tem o que a gente às vezes chama de o dom de fazer algo. Então esse artesano, ele tinha esse dom de fazer objetos trabalhados com muito cuidado, com muito amor, com muita dedicação, que acabavam decorando, olha só, finas residências italianas. As peças eram de tão apreço, né, de tamanho apreço, de tamanho respeito, que acabavam se valorizando, e o trabalho dele foi assim. Esse conceito de fazer bem feito é que praticamente foi o dínamo gerador da marca. E esse conceito foi passando desse artesão através de como uma vez era, né, de pai para filho. As profissões passavam assim, não eram essencialmente distribuídas em escolas, na academia como é hoje. Então as profissões iam na família. Aquela família faz isso, aquela outra família é especialista naquilo, aquele outro é especialista. Até que, em um determinado tempo, as economias no mundo sofreram algumas mudanças por fatores que estavam acontecendo, né? As próprias guerras moldam situações, algumas descobertas, como a descoberta do metano na Itália, na virada ali de 1940 para 1950, no pós-guerra. A descoberta do metano transformou a economia italiana na indústria pós-guerra, que estava voltada para a produção bélica, e depois tinha que... Então, muitos pontos de produção na indústria bélica acabaram se voltando para uma oportunidade econômica da economia doméstica, que era a construção de equipamentos para os lares. Sim. Cara, esta oportunidade moldada, revestida por um conceito de bem-fazer, por um conceito de levar capricho para as coisas, de colocar tempo, de fazer com amor, foi parar nas mãos de um outro empreendedor.
este empreendedor que agora numa outra parte da Itália, na outra divisa, perto da Lombardia, perto de Milão, a capital do bom design italiano, que os outros italianos não nos ouçam, né? Mas os milaneses carregam, eles defendem essa bandeira, esse estandarte de ser o gerador do design ali. E é o principal lugar onde tem as principais feiras de design, né, também. É verdade. Então, assim, o ponto... essa união que Milão tem, né? Milão, nas cidades da Itália, foi a que eu mais visitei, justamente por ir tantas vezes nas feiras de design, né? Bom, tá lá é impressionante. o patrimônio da moda, né? Não, mas ela tem um charme muito especial, Milão, né? Não que as cidades não tenham. Roma é uma cidade maravilhosa, outras cidades Firenze, são... Firenze, até as cidades menores. Eu me recordo de ter ido uma vez, eu não me lembro, acho que é Cinque Terre. Maravilhoso. Né? É um charme da paisagem, né? E isso inclui também as estéticas de prédios e tudo mais. Mas Milão tem um quê de nível de detalhe, na minha opinião também. Talvez porque eu tenha ido mais lá e a minha referência pode estar deturbada. Mas ela tem um quê de design muito especial. Eu muito concordo especial. com você. Milão transpira design. E não só Milão, né? Isso se espalhou pela Lombardia inteira. Né? Então, ali perto, existe um polo metal mecânico que foi, por muito tempo, e ainda hoje ocupa um ponto de destaque em toda a Europa, mas foi um dos motores do desenvolvimento metal mecânico europeu, que é a região de Brescia, né? Em grandes marcas ali, que foram fundadas e que continuam, a partir dali, gerando tecnologia. Né? Então, a Elanto, hoje, como ativo de uma empresa italiana bresciana, que tem a sua sede legal lá em Brescia, desfruta de um ambiente em que a mão de obra qualificada é abundante no local. A cadeia de suprimento, que é essencial, né, para uma empresa construtora, é uma cadeia de suprimentos, os subfornecedores, os subsuppliers, também abundante nessa indústria metal-mecânica ali, local. E é uma cidade que tem um vínculo com a história, né? Brescia é chamada de a Lionessa da Itália. Tem um nome italiano, romano, do Império Romano, que era Brixia. E tem um dos queijos mais nobres, mais valorizados, mais reconhecidos de todo o mundo. Olha só. Ele era chamado de, quando a República de Veneza tomava conta, alcançava até essa parte daqui, a República, a La Serenissima, esse queijo era chamado de o ouro de Venezia. Olha porque ele tem uma coloração amarelo dourado, assim, inigualável. Então, o que eu quero dizer com isso? Seja do ponto de vista da gastronomia, seja do ponto de vista dos componentes, da mão de obra, a região, ela é, de fato, um ambiente preparado para desenvolvimento de bons equipamentos. Não só do ponto de vista de uma engenharia precisa, bem desenvolvida, bem estruturada, mas também do ponto de vista do conhecimento. Como eu dizia no começo, fogão montado, construído, planejado, desenhado por um engenheiro que entende como vale a pena cozinhar e preparar um bom prato. Isso é muito legal, né? Não se encontra em outros lugares do mundo. Não, e a questão regional da Itália é uma coisa que sempre me agradou muito, né? Porque você tem muito isso também, não só nas questões de fabricação, né? de empresas de tais lugares, né? Mas você tem muito isso na questão gastronômica, né? A pizza napolitana, a cozinha de Bolonha, né? Fiquei muito feliz em saber de Brescia. Eu preciso conhecer, eu não conheço esse queijo, já estou com vontade de comer. Mas tem uma coisa que é muito curiosa, porque a gente se encontrou uma vez em Vittorio Veneto,
né, em um fornecedor lá. Isso. Né? E uma coisa que me bate bastante é como eles são ligados na questão gastronômica. Sim. Porque a gente ficou lá durante 10 horas vendo produtos, conversando e tudo mais, e o que nunca saiu da minha cabeça foi que a gente estava lá na semana do aspargo. Justo. E a gente comeu tudo de aspargo. Assim, é uma riqueza de construção de história em cima de cada prato que grava. Isso fica na memória. Fala, poxa, eu preciso... o dia que eu voltar lá, eu tenho que ver qual que é a semana do aspargo para eu voltar lá, né? Marcar o dia certo de ir. E isso é uma coisa que é muito curiosa, porque a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, a região do ABC, que é uma região, um polo metal mecânico gigantesco. É verdade. Justamente tem as mesmas, essa instrução dos suppliers em todas as cadeias. É o fornecedor de parafuso, é o fornecedor de uma chapa, de uma liga metálica de um jeito, de uma outra liga metálica, de um componente plástico e várias coisas, de vidro, que tem tudo aqui. Com certeza lá eles também têm isso, né? E é muito curioso, porque aquela região que a gente foi, ela também era uma região muito bem explorada em matéria de... industrializada. É muito curioso ver isso, porque a Itália, ela não... A gente aqui no Brasil, a gente tem as metrópoles, elas dominam a região, né? Uhum. E lá você vê a importância de cidades menores, não cidades pequenas, porque mesmo sendo menores, elas são praticamente de tamanhos parecidos lá, né? Uhum. A qualidade que você tem lá, em cima de todos os aspectos, desde a área de construção até a área gastronômica, né? E um dos pontos que me bateram muito, assim, olhando toda a história e tudo mais, é ver que a marca ela pode sair do fogão, né? O fogão pode ser um elemento principal ali, que é a questão da culinária. Mas a gente precisa pensar na kitchen suite inteira, né? Como é que foi trazer esse novo conceito? Porque quando a gente fala de refrigeração, o Brasil enfrenta um cenário climático muito diferente da Europa. Regras de refrigeração muito diferentes mesmo. Não sei nem se elas são mais complexas. Muito mais rigorosas. Principalmente para o equipamento. Então, como é que foi essa virada de falar, ok, a parte de cocção, ela está muito bem feita aqui, a gente tem um caminho interessante. Como é que foi essa coisa de olhar e falar, a gente vai desenvolver uma linha de cervejeiras, de adegas e de refrigeradores para compor a kitchen suite da Elanto? Então, Gabriel, olha que bacana. Esse ponto eu acho que é ótimo a gente explorar aqui. E, aliás, muito obrigado por me lembrar disso também. Você mencionou aí a época do aspargo, que é mais ou menos na época de abril, né? Isso é a essência de uma gastronomia saudável, que acompanha as estações do ano e, a partir do que tem de fruto da estação, programa os seus cardápios. Então, eles estão se alimentando sempre de forma saudável com o que a terra entrega. Descascando muito mais do que desembalando. Que a indústria alimentícia não nos ouça. Bom, mas enfim. O Brasil tem uma população que é cerca de 87%, 89% urbana. Isso dificulta muito do ponto de vista logística do alimento sair do campo e chegar na cidade. E ele precisa de muito mais conservação durante o seu tempo. E quando sai do mercado e chega na residência, essa realidade não muda. Aliás, ela agrava, porque o alimento já sofreu um bocado nesse percurso que ele passou até chegar na casa do consumidor. Então, nós entendemos que seria muito bacana que a marca pudesse contribuir no desenvolvimento do mercado, não só no momento do preparo do alimento, mas também na conservação. E aí, junto com o Adriano, que é o CEO da Elanto na Itália, nós somos em busca... Você conheceu ele lá, né? É uma figura. Nós somos em busca de replicar para outras categorias aquela mesma essência do fazer bem feito, né? Sabe, na cozinha tem alguns elementos que são feitos para durar mais tempo. Por exemplo, um bom faqueiro,
ele pode perder um pouco o brilho. Eventualmente você perde uma peça, mas ele é feito para durar mais de uma geração. Sim, sim. E esse é o conceito que norteia a Elanto com cada produto que ela assina. E quando a gente olha para a conservação de alimentos, bom, aí o furo, como a gente costuma dizer, é mais embaixo. A situação é mais crítica. Quando a gente fala de conservação de alimentos, pensando no mercado brasileiro, que é um mercado de classe climática tropical, em que o equipamento tem que ser capacitado para ele funcionar bem no seu propósito de conservar alimento, num ambiente com temperaturas que superam os 43, 45 graus às vezes, e com uma umidade relativa do ar que supera 80%. Olha, não é fácil um equipamento funcionar nesse ambiente. Tem um agravante ainda, né? Porque a gente, em São Paulo, talvez São Paulo sofra um pouco mais do que isso, mas eu sei que em outras regiões também do Brasil, você também tem uma mudança muito grande climática de um dia para o outro, né? Às vezes você está em 16 graus num dia que está super frio, no dia seguinte está 35 graus, 34 graus, um calor insuportável. A gente está falando em 24 horas, uma mudança extrema. Isso para o equipamento fazer essa readaptação dele de como ele tem que lidar, porque a temperatura dentro do refrigerador, ele tem que manter o mais estável possível. Sem dúvida. Então, é um desafio extra ainda para ele, né? Olha, a Anvisa e o FDA, que é a Anvisa norte-americana, dizem que um bom equipamento de refrigeração deve conseguir conservar os alimentos na parte do alimento fresco em torno de 4 graus de temperatura. Né? A maioria dos equipamentos que a gente conta por aí sofre muito para chegar nisso. Por que 4 graus? Porque nessa temperatura a gente consegue combater as colônias de bactérias que estão lá consumindo o alimento. Por isso que às vezes o alimento no refrigerador parece que ele vai ficando ressecadinho da borda para o centro, né? Na verdade é um consumo de nutrientes que é feito pelas bactérias que não estão sendo abatidas ali, porque a temperatura eventualmente pode não estar no adequado. Então, um equipamento ele precisa ser capaz de trabalhar numa zona de temperatura interna estável, controlada e frequentemente monitorada. E eu queria fazer um adendo aqui, se você me permite, para falar sobre os equipamentos da Elanto. Os refrigeradores da Elanto, eles têm a temperatura monitorada eletronicamente. Usam compressores de última geração, que são conhecidos no mercado como inverter, que eles não desligam, eles praticamente aceleram, desaceleram, consumindo muito menos energia, sendo muito mais inteligentes no aproveitamento da energia e sendo de um nível de ruído muito mais baixo. Enfim, é um resultado bastante positivo, seja do ponto de vista do consumo da energia, que os nossos produtos são A+++, que o Brasil nem mede isso direito, quer dizer, é uma medida, né, que vai entrar em vigor a partir de 2025. Nós já estamos entregando isso para o mercado brasileiro. Legal. Recentemente eu participei de uma reunião com o Inmetro e outros fabricantes e outros importadores para discutir justamente essa entrada da nova instrução, e os nossos produtos já estão certificados, reconhecidos pelo Inmetro, dentro dessa categoria que ainda vai o Brasil se adaptar, porque na Europa isso já está em vigor. Eles são capazes, esses equipamentos, de monitorar a temperatura interna, inclusive direcionando o fluxo de ar de forma equilibrada por nível de prateleira. Alguns equipamentos que tem no Brasil... Desculpa pela pausa dramática. Mas alguns equipamentos que tem no Brasil não seria a expressão correta. Vários equipamentos ainda no mercado não tem uma distribuição de ar climatizado por prateleira. Isso quer dizer que alimentos em diferentes pontos do compartimento reservado para conservação de alimentos frescos não estão sendo climatizados na mesma temperatura, conforme o termostato está ajustado. Os nossos equipamentos têm.
por prateleira, mais do que um fluxo de ar, justamente para que seja equilibrado e a gente consiga conservar bem. Mas eu vou mais longe ainda. Além dessa temperatura ser bem distribuída, desse fluxo de ar climatizado ser igualmente distribuído, eles ainda são monitorados por sensores que me permitem, ou permitem à máquina identificar em que momento alguma dessas prateleiras pode precisar de um fluxo de ar mais intenso do que a outra para climatizar os alimentos que são colocados ali. Isso é muito legal, né? Porque a gente está falando de um nível de desenvolvimento de tecnologia que o consumidor de casa às vezes não, né? A gente está falando de um produto de altíssimo padrão. Então, a gente começa a ver detalhes muito diferentes. Só para quando a gente vai para o motor inverter, você já tem um outro nível de produto, né? Exato. Porque já é um produto que é um sistema de motor que não está em qualquer equipamento. Né? Absolutamente. Até porque você tem inverter é um tipo de motor, né? Você tem mais de um motor inverter adaptado para cada uma das suas situações, né? Mas quando você está olhando a sua cavidade de refrigerador e você consegue determinar que para determinado espaço ela precisa de um fluxo um pouco melhor, a gente está falando de um nível de detalhe, um nível de inteligência que é muito grande. Porque imagina só, você tem um termostato que está lá configurado numa temperatura. Esse termostato está geral, tá? Você está fazendo um fluxo de ar, ele está recebendo todo, está pegando uma média do espaço e está compensando ou diminuindo. Agora, você está falando em ter sensores em cada uma das regiões, o nível de pensamento é muito grande. Ou seja, está imaginando que uma pessoa chegou com algumas compras, viu um espaço vazio na geladeira, colocou tudo nesse espaço. O que pode acontecer? Você tira uma travessa de bolo, que tinha 2, 3 fatias ali, você tirou para comer e abriu um espaço, você já colocou. Aí colocou o requeijão, colocou o suco, colocou não sei o quê, colocou uma fruta, né? Colocou ela fechou. Aquele espaço tem temperatura ambiente. Ele não tá, é muito diferente, ele começa a afetar tanto os alimentos próximos dele, que já estão numa temperatura mais baixa, quanto eles vão demorar muito mais para ser refrigerados se eles não tiverem um sensor dedicado e um fluxo de ar maior. Então é muito importante ver a que nível está chegando a tecnologia desse tipo de produto para realmente trazer um diferencial técnico efetivo para o consumidor. Né? Então, Gabriel, existe um aspecto da física que chama transferência térmica, né? E quando eu levo um corpo que está mais aquecido para dentro do ambiente que está mais frio, aquele calor ele é captado pelos outros itens que estão em uma temperatura mais baixa. Se a gente pensa que a conservação do alimento tem a ver com o nível de temperatura, quando eu coloco um alimento mais quente dentro daquele mesmo ambiente, eu estou acelerando a reprodução de colônias de bactérias. Ou seja, aqueles alimentos que estavam conservados deixam de estar conservados. O alimento que chegou, ele atrapalha a vida daquele que já estava. Esse é um ponto. Então, quando eu consigo intensificar o fluxo de ar climatizado entre um e o outro, significa que aquele fluxo de ar vai captar, sequestrar aquela onda de calor, né? Aquele fluxo de calor que ele está sendo dissipado pelo ambiente daquele alimento que veio com a temperatura ambiente. Mas com o fluxo de ar intensificado, eu sequestro aquilo antes que ele passe para outro alimento. Sim. Então eu protejo o que já estava climatizado e climatizo o que está num ambiente que estava na temperatura de um ambiente mais quente. Literalmente, a gente está entregando para o Brasil hoje o que há de melhor em termos de food preservation no mundo. Legal. O consumidor brasileiro hoje tem acesso ao que há de melhor no mundo e graças também a regras eficientes que o Inmetro está trazendo para o Brasil. Né? Nós estamos nivelados com a Europa em termos de certificação. Então, para um produto como esse vir para cá e ter uma certificação, ter uma categoria que ainda vai entrar em vigor, imagina o quanto essa máquina tem de tecnologia. Por falar em tecnologia, os nossos refrigeradores hoje oferecem 3 níveis de temperatura individuais, controlados individualmente dentro da mesma máquina. Um para alimento fresco, alguns alimentos, como por exemplo frutos do mar ou peixes, eventualmente carnes, vão precisar de uma temperatura um pouco mais abatida do que os outros alimentos, como o requeijão que você falou, ou a manteiga, ou laticínios, enfim, laticínios que estão no... Né? E para esse
Para ajudar a conservar melhor esse tipo de alimento, existe uma gaveta em cada um dos nossos refrigeradores em que você controla a temperatura diferente, independente do resto do compartimento de todo o restante do compartimento de alimentos frescos. E quando a gente fala de freezer, ainda mais. Porque hoje a maioria dos freezers que se encontram no Brasil vão até menos 18. Alguns vão a menos 20, menos 22. Os nossos produtos vão a menos 25. Pode parecer pouca diferença, mas esses 3 graus significa muito. E quando a gente vai congelar um alimento em casa, a gente só congela porque a gente quer alongar a vida do alimento, correto? Uhum, o curioso é que quando a gente congela numa temperatura de menos 18, por exemplo, congela tudo até água. Mas só que demora tanto tempo para congelar que permite que o núcleo celular, onde os nutrientes estão centrados no alimento, sejam perfurados enquanto está congelando. No momento que eu descongelo para preparar o alimento ou regenerar, se eu congelei um prato já preparado anteriormente, aquele núcleo celular que foi perfurado, ele deixa ir embora boa parte do nutriente, grande parte do sabor e muito da textura, ou seja, da aparência do alimento. E aí, por tentar fazer a preservação de alimento num equipamento que não é adequado, a gente acaba não conseguindo fazer isso. Volta àquele ponto anterior, da diferença que faz na vida da gente um bom equipamento. Não, com certeza. Com certeza. Isso vai trazendo realmente um diferencial para o dia a dia na coisa, né? Isso é fundamental. E essa regra no refrigerador, ela também é aplicada quando a gente fala em vinho e cerveja. Estamos falando de uma linha parecida de pensamento com um produto que não necessariamente a gente não está falando de um produto fresco. Não estou falando de uma garrafa já envelhecida, um vinho envelhecido e tudo mais, que tem as suas regras de preservação e de se manter estável ali para poder envelhecer, ficar mais gostosa, etc. Como é que foi fazer essa adaptação também, trazer esses produtos? Porque eu já te digo uma coisa, eu gosto muito dos produtos de conservação de bebidas de vocês, especialmente a linha preta, a linha Nero Argenta, que eu acho que ela dá um charme para a cozinha e para o espaço em geral, né, onde ela for colocada, que, na minha opinião, ela tem uma elegância que é ímpar, assim, comparada com os demais. Né? Mas como é que foi fazer isso e trazer isso para a parte de cervejas e vinhos também? Olha, eu concordo plenamente com você com relação à elegância. Eu sei que eu sou suspeito em falar, mas são produtos sem iguais. Então, de novo, a gente tem aqui a oportunidade de buscar um apoio no território. Ali na região de Brecha existe uma região vinícola chamada Franciacorta. Franciacorta é um vinho espumante de alto padrão italiano. Olha só. Assim como o champanhe francês, que recebe esse nome por conta da região, né? Ele é o tipo o processo, o tipo de vinho espumante recebe o nome de champanhe por conta de um cuidado com a região, com o terroir, com essa parte demarcada, né, que a gente chama de denominação de origem protegida e garantida, né, quer dizer, o DOC-G, também acontece com a região de Franciacorta, que tem o vinho espumante, que, na minha opinião, é o único que poderia se colocar lado a lado do champanhe francês, que, sem dúvida nenhuma, é reconhecido em todo o mundo. E por conta desse cuidado com a terra, com a região de denominação de origem controlada e garantida, esse conjunto de fatores fez com que a Elanto olhasse para a questão da origem e tentasse traduzir de forma com tecnologia e engenharia para as adegas de conservação de vinhos que ela distribui aqui no Brasil também. E por que eu digo isso? Porque é muito comum a gente falar de uma adega, mesmo que ela seja de altura de bancada para embutir, de 2 temperaturas, e costuma ouvir falar
que aquelas duas temperaturas são para vinhos brancos e vinhos tintos, né? E essa é uma aplicação, mas ela não é a única. Né? Uma boa adega poderia permitir ao seu proprietário ter uma zona, uma área de temperatura para o vinho climatizado para o consumo e uma outra área de temperatura climatizada para a guarda. Que aí, certeza. independente de ser branco ou tinto ou rosé, a temperatura de guarda ela é a mesma, em torno de 10 a 12 graus. Tem que ser estável e tem que literalmente permitir que o vinho descanse. Então, a Elanto pensou, eu diria que na milha extra, né? Pensou na milha adicional, em fazer um equipamento, mesmo que seja pequeno, para 46 garrafas, que permita ao seu proprietário constituir uma coleção. Alguém que conhece um bom vinho, que gosta que gostou de um bom vinho, se ele for um vinho jovem, pode comprar aquele vinho e ter a certeza que ele vai ser adequadamente conservado na temperatura de consumo num determinado compartimento. Mas para quem já tem um outro viés e quer, por exemplo, construir uma coleção para guarda, para um dia desfrutar determinado produto ou outro, pode ter também esse compartimento e um produto, um equipamento construído, pensado, planejado, desenvolvido para isso, em que o vinho vai descansar, porque as prateleiras são de madeira, para amortecer e para permitir que a garrafa não sofra nenhuma vibração excessiva, que venha acelerar o processo de oxidação, que possa encurtar a vida do vinho. Cuidados com o ar que o vinho respira ali dentro, com a iluminação para que não interfira quando abrir a porta no ambiente, que às vezes o arquiteto cuida tanto, né, da ambientação de uma sala de jantar, por exemplo, e aí a gente abre a adega lá e tem um conflito de temperatura da cor, né, 6.500 kelvins, e toda a sala de jantar está lá em 4.000 kelvins. Ou às vezes outras cores até, azul, verde, vermelho, enfim. Há várias oportunidades para vários gostos. Mas a Elanto se preocupou em construir esse projeto de forma elegante, harmônica e muito, muito cuidado do ponto de vista técnico. Se eu olho o técnico como tecnologia, ou se eu olho o técnico como um apreciador de vinhos também. Né? Portas com chave, vidros triplos, controles eletrônicos de temperatura individuais, seja com 2 zonas ou até 3 para uma coleção um pouco maior, com 160 garrafas, enfim, e acabamentos diferentes, texturas de acabamento diferentes para combinar com diferentes projetos, seja no clássico aço inoxidável, que é atemporal, ou seja, como você falou, me permita aqui pegar emprestado o termo, no elegante aço carbono, né, nesse acabamento do Black Steel, único, no momento, exclusivo no Brasil, com a marca Elanto. Isso é muito legal, né? Quando a gente fala dessas adegas, é muito interessante ver a variedade delas, né? Porque é o que você falou, se a pessoa tem uma pequena coleção de vinho, mesmo no produto de 46 garrafas, ele pode ter uma durabilidade ali. Às vezes o apartamento é pequeno, tem a sua coleçãozinha de vinhos e tudo mais, o apreciador e tudo mais. O que a gente está vendo hoje uma grande... um número bom de clientes pensando já numa adega, num espaço de conservação de vinhos maior. Antigamente muita gente desenvolvia a adega de alvenaria mesmo, né? Fazia toda a marcenaria com porta de vidro, com climatização geral e tal. Hoje a gente está vendo uma coisa muito diferente, né? Que é um espaço específico, geralmente uma quina, uma área dedicada ao vinho, às vezes com porta, às vezes sem, mas com adegas climatizadas internas. Então, assim, eventualmente tem alguns vinhos que ficam fora, numa conservação um pouco mais longa, né? Com uma temperatura um pouco mais alta, mas mais de uma adega para conservação longa. Então, quando a gente fala de vinho, a gente está falando também de
depende do nível de qualidade que o consumidor entende de vinho. Eu não sou um exímio especialista em vinho. Eu gosto de tomar, mas não entendo tão bem quanto isso. Muitas vezes o cliente me ensina muita coisa. Fala, não, esse vinho aqui, esse tipo de vinho eu gosto de conservar nessa temperatura ou nessa temperatura. Não sei se tem uma questão de gosto ou se tem alguma coisa diferente disso, mas isso está acontecendo muito. Ou seja, às vezes a gente coloca 3, 4 adegas grandes, guardadas, que viram até uma vitrine, né? Fica aquele espaço bonito e tudo mais que brilha, e eventualmente uma delas, ou até uma ou duas menores e tudo mais, para o vinho de consumo. Então, muitas vezes essas adegas, elas nem ficam constantemente lotadas de vinho. Assim, opa, vou ter uma festa? Coloca o vinho. Teve um cliente nosso que ele fez um negócio que foi muito legal. Ele tinha esse espaço do vinho. Sim. E um outro espaço que ele tinha 2 cervejeiras só 2, né? Só que assim, ele tinha umas 5 adegas gigantescas e uma adega grande também para vinho. Ele falou, não, dia de festa é isso aqui que eu encho. Ali na visita, todo mundo vinha, porque tinha uma vitrine, tinha uma porta de vidro que ele fechava, para o pessoal ver a coleção de vinhos dele, mas a festa é o que a gente vai tomar, é isso aqui. Então, você tem todas as cervejas, que o volume é muito maior numa festa, e no vinho você vai abrindo 2, 3 garrafas por hora, e aí indo. Isso foi uma coisa que está virando muito comum, né? Eu mesmo estou reformando, já vou colocar uma adega dessa em casa, né? Justamente para ter essa relação, né, de poder guardar um vinho que você ganha de presente, algum vinho mais especial, né? E também poder colocar lá o vinho que você gosta de tomar sempre, né? Para chegar uma sexta-feira e falar, o dia foi cheio, deixa eu abrir uma garrafinha de vinho aqui, pedir uma pizza ou fazer uma massa e comer na minha tranquilidade, né? Desestressar, né? Aproveitar o bom da vida, né? E isso é uma coisa também que, falando de equipamento, ele traz um cenário também muito diferente, né? Porque a gente tem na adega uma necessidade para cuidar de vinho, que é você se preocupar com a vibração, se preocupar com a umidade, se preocupar com o ângulo que a garrafa está para ela manter a rolha hidratada, né? Se preocupar com a estabilidade de uma temperatura, às vezes em 2 ou 3 zonas, com temperaturas muitas vezes similares, mas diferentes às vezes, né? Uma pode estar em 4, outra está em 10, outra está em 12. Exato. Né? E ela tem que, na sua maioria das vezes, combinar, ou seja, para quem está olhando de fora, a estética tem que ficar perfeita, harmônica, com uma cervejeira que trabalha, primeiro, prateleiras diferentes, certo, tamanhos diferentes, temperatura negativa, um ritmo de uso muito diferente da adega. Porque mesmo numa festa, você vai abrir a adega que seja 10 vezes, a cervejeira você vai abrir 100. Para ir pegando long necks ou latas, etc. Qual é esse desafio de você conseguir manter uma estética perfeita? Ou seja, para quem está olhando, você tem um duo embutido bonitão e por dentro serem equipamentos com características tão diferentes para conservar as suas próprias bebidas. Aqui a gente convoca um time de designers que tem essa origem lá em Milão, né? E que cuidam com muita propriedade da questão estética. Mas esse time colabora com outro time da engenharia, para que a gente consiga fazer a parte da estética harmônica sem a gente perder o desempenho, né? Então, por exemplo, o equipamento que a gente comumente chama de cervejeira, ele, na verdade, é um equipamento mais amplo do que isso. Internamente a gente chama de um cooler, né? Porque ele serve, por exemplo, para toda a gama de cerveja, desde a American Light Lager, que se bebe a temperaturas negativas, no comumente chamado de estupidamente gelado, até as cervejas gourmets que pegam temperaturas positivas de 5, 6, 8, 9 graus.
Esse nosso equipamento, ele vai, para você ter uma ideia, de 10 graus positivos a 9 graus negativos. Ele tem essa amplitude de temperatura para justamente atender o consumidor naquilo que para ele é mais caro, que é mais importante, o tipo de consumo que ele quer fazer. E eu vou um pouco mais longe do que isso. Não só para cervejas, como também esses equipamentos servem muitas vezes como os conservadores de espumantes. Com certeza. Um bom Franciacorta, nós vamos consumir ele, vamos conservar ele a cerca de 4 graus. Não é? E a grande maioria das adegas funcionam de 4, 5 para cima até 20. Então, para os espumantes, 4 graus seria uma temperatura muito boa. Ter essa condição de combinar um equipamento que serve para climatizar vinhos de consumo imediato, conservar vinhos de guarda para quem quer fazer uma coleção e harmonizar esteticamente com, por exemplo, a conservação, a climatização de cervejas, ou de águas, ou refrigerantes, ou espumantes, e ainda por cima ter uma tecnologia, que no caso de Elanto a gente chama de função Fredo, em que você pode, durante um uso mais intenso, acionar essa função que acelera o fluxo de ar, que abate a temperatura, mesmo que tenha aberturas constantes, consegue manter a cerveja bem gelada em temperaturas negativas, para quem gosta dela trincando, né? Esse equipamento é capaz de fazer isso, ao toque de um dedo, planejado com engenharia de precisão, desenhado por um time de designers com um senso estético que é resultado do lugar onde eles nasceram. Esse conjunto de habilidades, trabalhando junto para fazer uma entrega de um produto particular, singular para o consumidor, é que nós chamamos de Elanto. Que legal, que legal. E uma coisa, Lúcio, quando a gente fala de atender Brasil com uma linha tão grande, como é que é o desafio de assistência técnica a nível Brasil? Qual o tamanho desse desafio? Como é que é a estratégia para conseguir atender e ter um bom resultado? Afinal de contas, você tem uma rede de assistências técnicas preparadas, óbvio, os produtos não são feitos para dar problema, então tem uma qualidade excepcional, mas a gente está sujeito a eventuais problemas, afinal de contas somos humanos e o ponto não é não errar, é se acontecer algum erro, resolver rápido. Mas qual que é o desafio que a gente tem com o Elanto e como que vocês encaram esse desafio hoje? Bom, como você disse, os produtos não são construídos para dar problema, mas lâmpadas queimam, eventualmente um parafuso afrouxa ou alguma outra situação causada por um pico de energia externo pode acontecer. E para isso nós nos preparamos da seguinte forma, com um bom time e com uma política sólida. O que eu quero dizer? Nós temos na MGBP e também como fruto dessa relação com a Elanto, a política de consistentemente importar peças de reposição. Porque, afinal de contas, o nosso time ele é composto por consumidores. Sim. Nós sabemos quais são as dores. Então, nós trabalhamos com uma quantidade planejada, acompanhada e atualizada de peças de reposição no Brasil. Nós oferecemos na nossa política 2 anos de garantia. E o credenciamento de uma rede de assistência técnica que, por política, por padrão, nos constrange a ter pelo menos um centro de assistência técnica em cada cidade onde existe um revendedor autorizado da marca Elanto. Em regiões como São Paulo, por exemplo, nós temos muito mais. E são sempre centros de assistência técnica de boa reputação, que são credenciados, são supervisionados, são acompanhados por um time da MGBP, que é gerenciado, esse time, por sua vez, por um profissional que está conosco
há 9 anos já também, quase, Desde o início, né? na mesma caminhada que nós estamos juntos entre MGBP e Centro Garbim. Mas não só isso, eu particularmente trabalho com esse profissional há 20 anos. Eu me lembro. Trabalhamos já em outras empresas e ele é uma pessoa que, acima de tudo, ele é um apaixonado por produtos, estuda esses produtos, com relativa frequência vai ao exterior, fazer atualização junto com o fabricante de novas tecnologias, tem acesso a todas essas instruções e se preocupa em repartir isso aqui e é responsável por credenciar essa rede de assistente técnico que existe no Brasil, que ajuda o consumidor, quer seja no momento de instalação, no momento de uma eventual dúvida, e até mesmo, em alguns casos, nós temos já relatos de consumidores que chamaram o assistente técnico, depois de alguns anos que tem o produto, para fazer uma revisão, porque queria ter certeza de que tudo estava funcionando bem. Isso é uma coisa que a gente vê muito, principalmente nos equipamentos de primeira linha, né? Que a gente sabe, a gente é revendedor da Elanto, da MGBP há 9 anos, né? Nós somos uma das poucas empresas que tem equipe técnica própria. Olha só. Né? Então, uma das coisas que a gente mais faz quando a gente tem uma substituição eventual de produto, essa substituição de produto, geralmente, ela vem aliada com uma mudança, a maioria das vezes. Né? Então, é uma coisa que é muito comum a gente ver o cliente olhar e falar: eu peguei uma casa na praia, eu vou levar o meu fogão para lá, então vou fazer uma revisão nele, vou levar para a praia e vou comprar um novo aqui, porque é onde eu mais uso. Isso, assim, tem cliente nosso que já comprou 3, 4 casas e também 3, 4 produtos para casas diferentes. Ou também, isso é uma coisa que teve um cliente específico, inclusive foi umas 2, 3 semanas que a gente conversou com ele, que ele foi lá e falou: ele tem uma rotina grande de trocar de apartamento. Né? Eu não sei, geralmente é fora do estado, é curioso, ele muda muito. E ele falou: preciso de um fogão novo. Adivinha? Falei: você vai mudar de novo? Para quem você vendeu, falou: eu quero ficar com o fogão. Né? E é uma coisa que acontece muito. Né? E esse é um desafio que as revendas têm que estar preparadas, tanto a revenda quanto a equipe técnica especializada, né? Porque é um produto que ele exige esse nível de sensibilidade com o consumidor, né? De você olhar com clareza, detectar, avaliar todos os detalhes, vai fazer uma limpeza. A limpeza ela tem que ser minuciosa, ela não é uma limpeza superficial, né, que a gente vê em marcas tradicionais aí acontecendo, né? A gente está falando de um produto que o cliente espera esse detalhe muito minimalista em cima das coisas, tanto no produto quanto no serviço. E assim, falamos em revenda, então o consumidor pode comprar na Centro Garbim tranquilo? Eu concordo, eu endosso. Ai, que maravilha. Há 9 anos que a gente está junto nessa caminhada, há 9 anos que eu vejo a tua conduta, a conduta do teu time. Obrigado. E eu com a Elanto, tenho um compromisso no Brasil. O Adriano, ele me disse o seguinte: você me perguntou mais cedo, né? Eu vou contigo para o Brasil, Lúcio, mas eu quero te fazer um pedido que eu gostaria que fosse encarado dessa forma, mas que você entendesse isso como se fosse um mandamento. Eu disse: uau, lá vem. Eu disse: pode falar, senhor Adriano. Ele disse o seguinte: cuida da minha marca. Sim. Coloca a minha marca em boas revendas. Coloca a minha marca em revendas que, quando você estiver falando com as pessoas dessas revendas, você possa dizer assim: se o Adriano estivesse aqui, ele forneceria para essa revenda. Que legal. E nós estamos já há 9 anos juntos, né, Gabriel? Eu fico muito feliz disso. Com a tua pergunta, lembrei dessa recomendação do Adriano e eu quero dizer que eu acho muito bacana
que a Elanto esteja presente aí junto com os demais fornecedores da Center Garbim, né, que cuida tanto e tão bem dos consumidores que te procuram, né? Poxa, muito obrigado. Realmente, sabe, o desafio não é simples, né? Mas a gente tenta seguir muito uma linha, um padrão de qualidade muito alto. E ainda bem que a gente tem fornecedores de alto nível. Você sabe que a gente, assim, a questão de enfrentar no mercado a entrada e a saída de pessoas, isso faz parte de empresas entrarem e saírem, faz parte do mercado. Agora, é curioso que essa avaliação a gente tem muito em cima de fornecedores também, e vocês também passam com louvor, isso é ótimo, né? Porque a partir do momento que o consumidor não tem respaldo nem da revenda e nem da fábrica, ele fica numa situação muito fragilizada, né? Você sabe muito bem que a gente já encerrou parceria com fornecedores em função disso, né? Por exemplo, a assistência técnica é uma questão fundamental, né? E a gente sempre teve muito bom suporte de vocês em todos os aspectos, né? De olhar até de olhar no detalhe a coisa, falar, pô, peraí, essa peça aqui realmente teve um probleminha ali, vamos trocar e troca a peça inteira, né? São coisas que para o consumidor que recebe isso, ele fala, tem um negócio aqui. E a gente tem uma atenção tão grande, assim, tanto da minha equipe técnica, do meu vendedor, do seu representante e da tua equipe técnica, ou seja, 4, 5 pessoas cuidando do consumidor para que ele tenha uma solução satisfatória para ele. Ele entende que ele comprou um produto de alto nível, que vai entregar uma boa solução para ele e que ele está sendo respaldado pelos profissionais. Então, isso é fundamental, é ótimo que a gente tenha esse respaldo da fábrica, né? O Adriano, quando estiver no Brasil, está também convidado a sentar aqui, né? Para vir, você vai ter que vir junto aqui para a gente se ajudar. Né? Ele está Mas ensaiando. é uma coisa que traz para o cliente brasileiro um resultado diferente. Então, assim, você tem produto, você tem uma história importante, você tem tradição italiana vindo para o Brasil, você tem uma atenção especial com assistência técnica, você tem pessoas bem treinadas em várias áreas da empresa para agregar valor ao produto, né? E se preocupar com leves detalhes, né? Por exemplo, tem um produto específico que eu gosto muito, mas antes de eu falar o que eu gosto muito, eu quero um desafio. Diga. Top 3 produtos Elanto. Uau! Eu diria que refrigerador, conservador de vinho, eu que estou aprendendo a gostar de vinho. Legal. Ai, sem dúvida nenhuma, fogão. Eu acho que os cooktops eles merecem louvores, mas o fogão é um produto completo em si, oferece espaço na mesa. Eu gosto de cozinhar, arrastar a panela, dá estabilidade, dá segurança. Os comandos não estão lá em cima. Tem um forno amplo, rápido. Eu fico com esses 3. E olha, nós temos quase 70 produtos na linha. Olha, eu vou te falar que os meus produtos, os meus top 3 Elanto seriam muito parecidos. Diga lá. Eu vou até ser mais específico. Eu adoro o fogão Profissionale. O fogão Profissionale, eu acho ele sensacional. O fato de ele ter três triplas chamas, isso me dá uma alegria muito grande na hora de cozinhar. A posição, a questão eles estão posicionados de um jeito que você pode usar 3 panelas grandes. Exato. Que eles vão, esse é um nível de preocupação que a gente tem nesse produto. Isso você sabia, me permita, esse fogão Profissional, aliás, todos os nossos fogões, na chama central permite fazer 8 posições de chama diferentes, porque são 2 comandos para controlar uma chama só. Realmente profissional. Que legal. Isso é fundamental. E esses 3 produtos a gente tem na loja. O meu top 3, que estão numa área específica. Me conta, então. O refrigerador French Door. Uau, esse produto. Que esse é fundamental. E, com todo o respeito às adegas de vinho, os vinhos conservadores de bebida, que são ótimos. A coifa de teto.
aquela coifa clean. Elegante. Eu acho ela dá um charme na coisa muito grande. Eu, pessoalmente, gosto, é óbvio, a gente trabalha com diversas coifas e tem várias coifas interessantes para você ter na sua cozinha. Mas eu gosto muito da ilha. Né? Eu gosto muito, na verdade, eu gosto muito de cozinhar. É quase uma ilha, é mais uma península, assim. Né? Que ela fica na parede e vem. Bem. Ela aqui, o fogão aqui e a coifa no teto, ela me dá uma alegria muito grande porque eu gosto muito do visual clean. Sim, né? Então, sim. óbvio, tem os outros produtos, por exemplo, o cooktop já com coifa integrada, que é sensacional. É o hit né? do momento. Esse realmente ele tá num momento interessante. Eu gosto muito daquele cooktop também que levanta, que tem o suportezinho atrás. Isso, a coifa é como se fosse um flap, né? Ela tem dois ângulos diferentes. Ele chama raise. Literalmente levantar, né? Legal. É uma indução de última tecnologia, de última geração. Sim. 4 zonas bridge, então eu consigo juntá-las, eu consigo trabalhar em temperaturas diferentes, quer dizer, é um produto fabuloso. E, além de muito eficiente, porque sabia que as nossas coifas elas estão também homologadas por certificações europeias, como, por exemplo, a certificação de captação de gordura, de nível de ruído, de vapores e de fluidos. Então, são certificações que ainda não estão aqui no Brasil, Sim. mas elas já estão aptas a isso. Não, isso é muito importante, ter esse nível de detalhe da coisa. Né? E uma coisa que é legal contar para quem está em casa também, que assim, quando a gente pega uma marca como a Elanto, ela tem uma linha muito grande. Né? Então, é óbvio que a gente está falando de produto italiano, um produto de primeiríssima linha. Exato. Mas mesmo dentro dessa linha de primeiríssima linha, você tem opções para agregar na casa de consumidores com perfis diferentes. Né? Por exemplo, você tem um fogão artesiano que já te entrega um resultado muito bom num produto com um valor um pouco mais acessível. Você tem o Profissionale, que já traz um recurso tecnológico, uma robustez de produto, uma quantidade de queimadores muito maiores, num valor mais intermediário. Você tem os refrigeradores também nas linhas de embutir intermediários e mais avançados. Isso é muito legal, porque você consegue também atingir o consumidor em formas e maneiras diferentes. Né? Eventualmente, a coisa pode estar um pouquinho... Um produto ou outro pode não estar tão acessível naquele momento e a pessoa tem que fazer opções. Faz parte de obra. Né? Você fala, poxa, não, vou pegar um fogão Profissionale e vou pegar um refrigerador artesiano. Ou não, vou pegar um refrigerador Profissionale e vou pegar um fogão artesiano, ou vou pegar um cooktop. Tem um cooktop específico que eu quero falar para a gente finalizar. Que esse cooktop, ele traz uma coisa que, teoricamente, é uma coisa simples. É uma coisa que você fala, todo mundo tem esse material em casa. Mas um cooktop é uma coisa muito rara, que é o cooktop com revestimento de cerâmica. Que ele traz uma qualidade diferente, uma proposta muito diferente. Né? E eu fiquei surpreso com os vídeos que eu vi. Né, desse produto. A gente vai ter... Ele está chegando na loja ainda, né, que a gente estava preparando espaço para ele. Mas eu gostei muito da questão de durabilidade dele. É um preto fosco maravilhoso. Conta um pouquinho como foi esse produto aqui. Então, esse cooktop, ele compõe a série Nero Argento, né? E por razões óbvias, ele tem um acabamento estético de negro acetinado, né? O que converte a ele, o que oportuniza ele, eu quero dizer, uma elegância incomparável, né? Porque além disso os queimadores são de brás, de uma liga de latão, então a gente tem um conjunto de cores ali que permite de fato uma solução estética muito boa, mas também uma solução técnica, porque esse acabamento não é só uma pintura, ele é um revestimento com um esmalte cerâmico. E essa composição, além do resultado estético, também agrega uma amplificação na reflexão do calor em direção ao acessório onde a gente está cozinhando. Né? Quando a gente coloca uma panela sobre uma chama, existe um esforço tremendo para a gente preparar um alimento, que às vezes não nos damos conta. Então aquele calor tem que sair da chama, que é projetado alguns milímetros
para fora do queimador, aquecer a base do utensílio, passar para dentro, alcançar o alimento para ocorrer a transformação cinética, que é o que a gente chama de cocção. Sim. E nesse período de tempo, nesse esforço todo, existe uma dissipação de calor enorme e existe um tempo. Quando a gente junta a ciência com os materiais, nós temos então ali um conjunto com queimador potente, uma base que reflete mais o calor, portanto a gente cozinha mais rápido, economizando gás, diminuindo a emissão de CO2 no ambiente, cozinho mais saudável, pensa num parque instalado no mundo. Completamente. E eu economizo tempo, o que é o ativo mais precioso de todos nós. Ninguém tem mais do que o outro, né? Quer dizer, todo mundo tem 24 horas por dia, eu quero dizer isso. Sim. Então, é o ativo mais precioso que nós temos. A Elanto conseguiu juntar todo esse entendimento e colocar esse revestimento de forma elegante, cuidando do design, trazendo a ciência, aplicando com muita tecnologia, com engenharia de precisão, que além de tudo dá um ganho colateral. Porque esse revestimento de esmalte cerâmico, quanto mais eu uso com calor, ele hipoteticamente se torna indestrutível. Quanto mais eu uso, mais resistente ele fica, inclusive à abrasão. Olha que legal. Não, ele é um produto que eu gostei muito. Esse é um produto que a gente vai ter que... acho que teremos ele por muito tempo aí nessa linha, porque ele realmente combina muito com a linha inteira. Ele é muito bonito e eu acho que ele veio para colocar uma cereja de bolo na linha Nero Argento, que já é uma linha esteticamente muito bonita, né, com praticamente uma linha completa, né? Tem um produto ou outro ainda que a gente precisa trazer. Oh, que bom! Isso é spoiler, hein? Isso é bom. Teremos a estratégia da Elanto. Grandes marcas, se me permite dizer isso, marcas de tradição, elas entendem muito bem o que você comentava antes, momentos diferentes da vida do consumidor, projetos diferentes, estágios diferentes, bolsos diferentes. Então, por isso, cada série que nós temos, Artigiano, Profissional e Nero Argento, ela tem uma proposta diferente para cada ambiente, para cada projeto, para cada momento da vida, para cada bolso e tudo mais. E a marca de tradição tem em sua marca o principal ativo. O que significa isso para o consumidor? Significa que, diferentemente de uma marca que não é uma marca de tradição, um private label, por exemplo, ela não vai colocar debaixo da sua marca um produto só por conta do quanto ele pode vender. Porque uma mácula na marca é muito mais caro do que uma venda menor. Eu vou tentar traduzir isso de outra forma. Uma marca de tradição, ela se preocupa com a qualidade de cada produto que ela assina. Portanto, nas suas diferentes séries, a Elanto tomou uma decisão. Se eu tiver que pedir desculpa uma vez, eu vou pedir por conta do preço, mas não 15 pela qualidade. Tá certo. E para poder ter produtos em pistas de preços diferentes, a decisão por política é nunca reduzir a qualidade. Então, ela tem séries com número de especificações, de funções diferentes e, eventualmente, acessórios diferentes que contribuem de forma que a marca possa ter produtos de mesma qualidade em pistas de preço mais acessíveis ou, eventualmente, um pouco mais elevadas, de acordo com o momento e com o estilo do projeto que está sendo executado na casa do consumidor. Que legal. E isso me alegrou muito, em poder representar no Brasil uma marca que tem essa consciência de proteção ao consumidor e de valorização da sua trajetória no tempo acima da busca exagerada e desenfreada por profit. Né? Não, eu acho ótimo. Eu acho que é uma linha muito... que ela bate muito com o nosso alinhamento também, do que a gente entende que é um fornecedor de altíssimo nível, e também é um pouco do que a gente quer apresentar para o consumidor, que é abrir mão da qualidade não é uma opção. Se é para abrir mão da qualidade, a gente prefere abrir mão da marca.
né? Se a marca abre mão como você sabe que isso já aconteceu no mercado, de abrirem mão da qualidade, a gente falou, olha, eu entendo, esse é o seu novo momento, mas não dá para eu ficar endossando aqui uma marca que começou a se preocupar muito com outras coisas, talvez grandes volumes e reduziu a sua qualidade, né? Mas eu gosto muito de saber que a MGBP tá nesse alinhamento junto com a Elanto, porque o caminho é muito bom para a gente, né? E, Lúcio, eu queria te agradecer muito aqui a presença de ter vindo aqui. Com certeza vamos ter novas conversas, né? Vamos ter a ideia é fazer isso com certa frequência, porque a gente tem coisa para contar, né? Então, assim, eu quero muito te agradecer a presença. Sei que é difícil, vocês ficam lá em Curitiba, é um trabalho adicional vir aqui para São Paulo, mas você está sempre convidado a sentar nessa cadeira e espero que tenhamos muitas coisas para conversar nas próximas vezes também, porque temos coisa para falar, né? Eu é que quero agradecer, Gabriel, porque falar da história da MGBP é uma empresa que tem esse propósito de contribuir com o desenvolvimento do mercado, falar dessa história que a gente está trilhando junto há quase 10 anos e falar da Elanto são pontos que para mim agregam muito prazer, muita satisfação, né? Então eu já quero desde já me disponibilizar para uma próxima oportunidade mesmo, porque Curitiba é logo ali. A gente está falando então de tá poucos maravilha. quilômetros. Então, para um maravilha. papo como esse vale muito a pena. Com certeza. Sempre que tiver, vamos fazer com certeza. Foi uma honra. Maravilha. E para você que está em casa, gostou, compartilha, comenta aqui e vamos que vamos.